Olá, Aboraboye, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Babá Ifacundê. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Ifá. Se inscreva, compartilhe, acione o sininho das notificações, deixe seu comentário. Vamos para o assunto? Uma dúvida recorrente é o que é Ifá? O que é o Ifá? Então eu estou aqui hoje para fazer esse vídeo para explicar para você o que é o Ifá. O Ifá, a palavra Ifá significa a voz de Olodumare. O que é Olodumare? Edumare, Eledumare é o Deus Supremo. A voz de Ifá significa o quê? Que ele está transmitindo para o ser humano tudo o que existe, tudo que ele criou. É a voz do próprio Deus, o Deus criador de todo o universo, de todos os seres humanos. Ifá, ele se manifesta através de Odu, cujo profeta e o orixá é Orúmila. Orúmila é o profeta. Orúmila, ele veio do Orum, que é o plano espiritual, para o Aie, para poder ensinar ao ser humano o que é a manifestação da existência. Porque não existe nada de novo entre o plano espiritual e o plano físico. Tudo que acontece na Terra já aconteceu num passado primordial e hoje se repete. O ser humano, ele vive aquilo o que os nossos antepassados já viveram. Todos os problemas que o ser humano já viveu, o nosso antepassado já viveu. Toda a sorte, toda a conquista que o ser humano na modernidade realiza, também o nosso ancestral já viveu. Isso tudo está dentro de Odu. Odu tem dois significados. Primeiro, Ia-Odu é a esposa mítica ou par celestial de Orúmila, que é o orixá do Ifá. Essa Ia-Odu, ela faz esse par celestial com Orúmila Ifá, que é o nosso profeta dentro de Ifá, que faz com que o homem possa ser iniciado nos segredos de Ifá e conheça o seu Ipim, ou seja, o seu destino na Terra. Todo ser humano tem um destino na Terra. Isso é Ipim. Nós chamamos Orúmila de Eleripim, porque ele é o testemunho da criação e do destino de todas as coisas. Então, Orúmila, ele é um Irumolé. O que é Irumolé? São seres celestiais, não humanos, que precederam a existência do ser humano. Eles ajudaram a construir o Ileaie, que é a Terra. Eles ajudaram a construir a própria humanidade. Então, Orúmila, ele é o que a gente chama de Abikedi Eledumare, o vice do próprio Criador. Ele viu tudo. Então, ele contém nele todo o segredo da criação. Ele sabe tudo que vai acontecer na vida do ser humano. Por que o Ifá, que é a voz de Deus, é importante? O Babalaú, que é o sacerdote de Orúmila, ele vai conseguir verificar qual é o seu destino, o que você veio fazer na Terra, o que você está predestinado para fazer. Quando você conhece o seu destino, quando você pisa na terra de Ifá, que é chamado Itefá, dentro do processo iniciático, ou até mesmo numa consulta oracular com Opelé, com Erindilogun, com Iquim, você consegue verificar o que você veio fazer na Terra e o que você precisa fazer para trazer toda a sorte, que a gente chama de Ire, e tirar todo o mal, que a gente chama de Ibi, o Sobo, que a gente chama de Adjogun. Depois, mais para frente, eu vou explicar o que são essas coisas. Mas cultuar Ifá é importante para errar menos, para a gente ter a vida mais doce, para nós conseguirmos resolver todos os nossos problemas. O culto de Ifá,
ele é um culto muito importante, porque todos os orixá foram iniciados no culto de Ifá, e por isso eles se tornaram orixá. Se tornaram pessoas importantes que foram divinizadas, que eles não morreram, eles se divinizaram. Então nós temos vários orixá, como Oyá, Xangô, entre outros. E nós temos também aqueles que vieram antes do ser humano, que é chamado de Irumolé, os que precederam, que vieram do Orum por Oaiê, ou seja, do plano espiritual diretamente para o plano físico, para construir o planeta, o mundo que nós habitamos e existimos, que construíram o ser humano. Podemos dar nome ao Irumolé. Irumolé, Obatalá, Orixá Inlá. Exu, Ogum Alacaí, Oxumolé. Entre outras divindades, como o próprio Orumilá. O culto de Ifá, ele é muito grande. A gente chama Ifá Olokun. Ou seja, o Ifá é o dono é tão grande quanto o oceano, traduzindo para a nossa língua. Assorodaió, ou seja, ele é o dono da alegria. Ou seja, ele faz o ser humano ficar feliz. A encarnação é importante. O culto ao ancestral é importante. E o orixá, ele dá suporte ao que nós chamamos de Ori, que é a nossa cabeça. Ori Nu, dentro do Odu, é Ediobe. O ser humano escolhe perante Orixá Inlá a sua cabeça, o seu destino. O destino na terra, que é chamado de Ipim. E o destino que você constrói na terra é chamado Kadará. Você consulta Ifá para descobrir o que você prometeu antes de vir para o céu, para a terra. E aí quando você descobre, fica fácil, porque você já sabe qual é o seu destino. Quanto ser humano na terra não sabe o que veio fazer, não sabe o que está fazendo aqui. O culto de Ifá é muito importante, porque ele corrige o destino que está errado. Ele ajuda o ser humano que está passando por problema. Não há nada no mundo que não possa ser corrigido por as orientações do Ifá, que é a voz de Deus, através do Babalaô, que é o sacerdote de Orumilá. É o discípulo de Orumilá, que foi o primeiro Babalaô a vir do Orum para o Oaiê e ensinar o ser humano como viver melhor. Então, o que é o Ifá? O Ifá é muito grande. O Ifá, ele é a tradição primordial. É aquilo que nós vamos recorrer para fazer a nossa vida ficar melhor. Como nós fazemos a nossa vida ficar melhor? Através de processos rituais chamados Ebó, Etutu, apaziguamento de Amioxorungá, que é chamado de IPC, através de magia chamados Akoxé Ifá ou Ogum. Vai depender muito do que será revelado dentro do Odu. O que é Odu? São 256 signos sagrados de Ifá que trazem mensagens direto de Deus para ajudar e auxiliar o homem. A tradição de Ifá, Orumilá, está fazendo 10.066 anos. No dia 1º de junho desse ano, de 2024, foi celebrado o Odum, que é o aniversário, a celebração anual de Ifá, em Ilé-Ifé, a cidade onde Orumilá viveu, no templo de Okeitashi. Okeitashi é um templo onde é reverenciado o grande Orumilá, onde ele ascendeu ao céu, que ele não morreu, ele voltou para o Orum, dentro do Odu e o Orimedi, explica isso, onde ele deixou o Iquim. O que é Iquim? São sementes, caroço, aqui ó, de dendê de 4 olhos, tá vendo que ele tem 4 olhos, tá vendo? Aonde o Babalaô, ele vai sacar o Odu para poder entender e conversar diretamente com Orumilá Ifá. Existe uma celebração anual onde é orientada a todos os iniciados e devotos de Ifá do mundo quais serão os ebós
que todo mundo deverá fazer, os rituais, para que o seu ano seja bom. Porque o ano Yorubá começa no dia 1º de junho, onde é sacado esse Odu sagrado, mas cada ser humano tem o seu Odu próprio, que é como se fosse signo, que ele traz do Orumpoayê, que é revelado numa iniciação chamada Itefa. Itefa, você vai pisar, significa que você está pisando nas terras de Ifá e você reconhece o seu destino, que é chamado de Ipim. Tudo isso, essa dinâmica, vai revelar quais são o conjunto de divindades que apoiarão o seu Ori, que é a sua cabeça superior, o seu eu superior, o que você escolheu para viver na Terra, para te deixar bem e você ter uma vida doce, como eles dizem, para ter uma vida boa. Então, tudo isso é para nos deixar viver bem. Ifá é bom para todos, e o Ifá foi feito e transmitido para todo mundo. Todo mundo pode ter Ifá, seja de qualquer religião, seja de qualquer princípio. Ifá tem valores, tem moralidade, tem conjunto de existência dentro da sua relação com a comunidade, e também existem muitas divindades que você pode agregar o axé, que é o poder da realização, para melhorar a sua vida. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E se quiser fazer uma consulta oracular comigo, entre em contato com o link do WhatsApp que está na descrição do vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar. Elamoburu, Elamoboye, Elamoburu Aboxixê. Vamos para o próximo vídeo que você aprenderá mais sobre esse culto sagrado chamado de Ifá. Ireu, Axéu. Ó pé, aie, Ifá, Marum.